Boa noite, prazer em vê-los. Obrigado por vocês estarem conosco. Sentimos falta de algumas pessoas que não estiveram presentes há alguns dias aí. A gente se acostuma, né? Depois, então, quando a pessoa não aparece, a gente fica assim, meio que sentindo falta, no mínimo. A mensagem de hoje à noite, ela é muito especial aos meus olhos. E eu queria falar sobre a mensagem de hoje à noite, sem que você considerasse que nós estamos num grupo. Eu queria ter a oportunidade de conversar com você, como se nós estivéssemos falando sozinhos, só eu e você. Será que dá para encarar um negócio assim? O assunto é tão sério e tão profundo que eu queria preparar você para a gente ler algumas passagens. Eu queria falar com você sobre um ambiente no qual eu gostaria que você estivesse para ler as passagens que nós vamos ler. A questão da santificação é algo muito especial. É muito pesado. Sede santos como eu sou santo, dito por Deus. E isso traz assim uma certa confusão na cabeça de algumas pessoas. Então eu queria e tenho orado para que Deus possa iluminar você, para que você defina de maneira muito clara para si, não é para ninguém, é para você mesmo e para mim. Eu vou me colocar nessa posição de compreender melhor essa questão da santificação. Eu tenho um amigo pessoal que é presidente da Associação dos Adventistas lá em Moçambique. Pastor Dilson. Meu amigo querido. Estou fazendo essa introdução porque o que eu vou falar não parece ser que eu seja amigo dele. Ele está lá em Jerusalém, Terra Santa. Foi assistir uma conferência geral. E como ele está vivendo e administrando a igreja lá em Moçambique, ele tem muito contato com muçulmanos naquele país. E agora, estando lá em Jerusalém, lá em Israel, ele está tendo um intenso contato com os judeus. Comentários dele no Facebook. Então eu me sinto à vontade de fazer público o que ele disse dentro de um contexto que eu queria que você entendesse. Disse ele: hoje eu vivo uma realidade em que, pela convivência com os muçulmanos, eu os distingo em qualquer lugar. Quando eu vejo um muçulmano, eu sei que é um muçulmano. E estando agora lá em Israel, ele disse a mesma coisa sobre os judeus. Ele disse que hoje ele está tão apto para identificar um judeu, que independente de qualquer lugar que ele esteja comprando, vendendo, conversando, fazendo o que tiver, ele é capaz de identificar um judeu. E ele disse isso para enfatizar que agora ele estava reunido com um grupo enorme de adventistas e não via nos tais alguma distinção. Ou seja, se ele visse qualquer um daqueles adventistas que estava ali, naquela reunião que ele participava, em outro lugar, ele não sabia se era adventista ou se não era. Pegou o raciocínio? Há quem, como o meu amigo Dilson, presume que a aparência é essencial. Em santidade, isso não é verdade. Um santo pode ser santo sem parecer ser santo. Eu tive um professor fenomenal, Orlando Ritter, e ele dizia assim sobre essa questão de cristianismo:
Você pode parecer sem ser, mas não ser sem parecer. Pegou? Você pode parecer ser um cristão, não sendo. Mas não dá para ser um cristão sem parecer ser um cristão. Então o princípio básico é: esqueça as aparências. Não busque você parecer ser. Nós não estamos falando sobre o exterior. Não queremos conversar sobre isso. Nós queremos conversar sobre o interior, sobre o ser. Você admite que Jesus era santo? Sede santos, como eu sou santo. Não há possibilidade de nós termos um padrão mais elevado de santidade do que o de Jesus. Jesus tinha uma aparência diferente dos demais homens? Não. Ele era totalmente comum. Jesus se misturava na multidão. Ele se distinguia quando abria a boca. Aí não tinha como não perceber que ele era quem era. Não tinha como distinguir Jesus quando ele fazia qualquer um dos seus atos dirigido a qualquer pessoa. Não tinha como não ver que ele era quem era, o próprio Cristo. Entende o que eu quero dizer? Então, por favor, nós não estamos falando e nem falaremos daqui para frente sobre a questão aparência. Isso é para quem gosta de estética. Não que Deus não goste, mas Deus está preocupado com o seu interior, com a sua essência. Ok? Então é sobre isso que nós queremos falar. Sobre o interior do indivíduo que comunga, que tem uma relação com Deus e que Deus vive nele e trabalha nele e opera nele e age nele e o transforma. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, talvez eu tenha recebido a pior crítica que eu já queria ter recebido. Eu tenho um irmão, João Batista, quem amo muito, e ele não era adventista nessa ocasião. Fumava, fazia as outras coisinhas normais de rapazes não adventistas. E eu já estava na igreja todo apaixonado e envolvido com a igreja. Um amigo muito querido, adventista e comum de nós dois, frequentador da nossa casa, estando lá, disse a seguinte frase: Wilson, apesar de você já estar na igreja, o teu irmão é mais adventista do que você. Eu fiquei arrasado, né? Que isso, rapaz, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço um monte de coisa, esse sujeito olha para mim e diz que meu irmão é mais adventista que eu. Ele me julgou só pela aparência. Amigo querido, ele não fazia a mínima ideia do que tinha dentro de mim. Mas era a opinião que ele tinha. Então, santificação não tem a ver com a opinião dos outros. Eu, com a minha esposa, não tenho como afirmar para vocês o nível de santificação que existe na vida dela. Tampouco ela tem condições de afirmar a minha santificação. É uma questão pessoal, íntima, que tem só a ver com a relação entre você, eu, minha pessoa, a sua pessoa, com Deus. Entendeu? Porque essa conversa aqui tem que ser entre eu e você e não entre eu e nós. Não dá. É só eu e você essa conversa aqui. A questão da santificação é extremamente individual. Tem pessoas que acham que todos os convertidos no Senhor têm que ser ovelhinha. Isso é uma falácia, não é verdade. Se você converter o senhor leão, ele vai ser uma senhora ovelhinha? Ele vai continuar sendo o senhor leão, só que um leão santificado.
Uma ovelhinha precisa ser convertida ou não? Claro que sim. É a natureza dela. E o eu natural não vai para o céu. Deus vai mudar a natureza dos irmãos ovelhas e dos irmãos leões. Cada um de nós tem um temperamento. Cada um de nós tem uma maneira de ser. E cada um de nós tem uma luta pessoal com os seus próprios percalços para vencer. Meu irmão, você não é e nem espere ser, porque você não virá a ser padrão de santidade para ninguém. E não vem olhar para a minha vida com o objetivo de encontrar em mim exemplo para a tua santificação. Vai quebrar a cara. Maldito o homem que confia em homem. Você tem que olhar para Jesus. É Ele o padrão e tchau. O fato de eu admirar você como um cristão é só uma admiração que eu tenho por você. Quisera eu ter as suas qualidades. Espero em Deus que você não tenha os mesmos defeitos que eu. Mas infelizmente não existe um ser humano perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E é aí que Deus opera em nós. Então, o princípio da santificação é a consciência de si. E quem é que dá essa consciência para nós? Deus. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Está pegando o que a gente está tentando falar? O processo de santificação, o autor desse sermão colocou uma frase aqui que eu não posso deixar de ler. A santidade é uma questão de arrependimento imediato. O ministério do Espírito Santo é nos convencer de nossos pecados. Quando Ele o faz, e nos arrependemos, podemos ter uma vida de santidade prática. Não vem me falar em santidade teórica. Isso é bom para escola de teologia. Quer fazer curso de teologia? Vai fazer teologia. Mas se você quer viver uma vida de santidade, é no seu dia a dia. Lá em casa. Eu e ela. Ali eu tenho que viver intensamente a santificação que Deus opera em mim. Com meu colega de trabalho. Não interessa quem ele seja, que nível de relacionamento que ele tem com Deus, se ele acredita ou não em Deus. A minha santificação exige que eu o trate como um igual. É a Cristo que Ele representa para mim. E eu devo lidar com Ele, como sendo aquele o motivo, o alvo do amor de Deus. Então, quando eu quiser dizer aquelas palavras meio pesadas para o meu coleguinha, que eu não gosto nem um pouco dele, entra o processo de santificação para agir. Cala a boca, Wilson. Na escola, sabe aquele sujeito que frequenta a aula comigo? Aquela mocinha, ou quem quer que seja. O meu relacionamento com ela é que vai dar provas para mim da minha santificação. Wilson, vamos naquela balada assim, assado? Sinto muito. Esse ambiente não me atrai. Eu não quero estar lá porque eu não vou estar bem lá. Já não condiz com a vida que eu quero viver. Ei, Wilson, vai umazinha aí? Sinto muito. Aqui já não mando mais eu. Quem entra aqui, só ele que determina. Não dá para mim. São esses pequenos gestos
que na verdade é a ponta do iceberg. É o que vai demonstrar de fato quem é o Senhor da minha vida. Quem é que dá o norte, o rumo para as minhas atitudes. Então, começa um processo de negação do próprio eu. Eu deixo de fazer o que eu quero. Eu deixo de fazer o que eu gosto. Eu deixo de fazer ou buscar os meus próprios interesses. Porque não vivo mais eu. Eu não tenho direito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Estou com fome. Tudo bem. Mas agora não é hora de você comer, Wilson. Eu mesmo dizendo para mim mesmo. Estou com fome. Eu falo para mim. Tá, mas agora não é hora de você comer, Wilson. Agora você tem um trabalho para fazer. Tá bom. Então vamos fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu me nego o direito de ter o meu próprio direito. De determinar o que eu quero fazer. Agora eu estou cansado. E daí que você esteja cansado. Você tem algo para fazer. Vai e faz. Depois você descansa. Você tem a obrigação de negar-se a si mesmo. E alguém disse alguma coisa a meu respeito que eu posso retrucar na hora e olha, eu detono. Não, agora é hora para você ficar calado. Mas eu tenho o que falar. Não, mas agora não é hora de você falar. Negue-se. Deixe Deus falar por você. Deixe Deus agir por você. Não estou falando isso para você dizendo que eu já vivo isso totalmente, não. Nem pensa nisso. Estou falando isso baseado no que eu tenho aprendido na Bíblia que eu preciso fazer comigo. Negar-me para mim. Não me dar o direito de viver, manifestar exatamente o que eu penso e quero. Jesus me tirou esse direito. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu não consigo ver nessa frase de Jesus um convite, por exemplo, a um piquenique. A um clube adventista do sétimo dia. Vamos lá curtir um sábado pela manhã. Não consigo ver nisso. Eu acho que sábado de manhã para mim é uma festa. Vejo pessoas extremamente bem vestidas, todas de um humor muito bom, um ânimo feliz, músicas lindas, maravilhosas. Será que foi para isso que Jesus me chamou? Para curtir o sábado pela manhã na igreja adventista? Não. Ele me chamou para viver com Ele, por Ele. 7 dias por semana. Em todos os lugares em que eu estiver. Com qualquer pessoa ou sozinho. Eu tenho a obrigação diante dEle de viver conforme Ele deseja que eu viva. Não como eu quero, mas como Ele deseja que eu viva. O fato é o seguinte, a santificação é um processo estranho. Quanto mais a gente cresce, menor tem que ficar. Não é esquisito? Quanto mais você crescer na santificação, menor você tem que ser. Diz o autor do nosso sermão. A maior tarefa da santidade é nos levar a crescer através da redução. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o quê? Servo.
Nós estávamos falando sobre projeção pessoal. E a minha esposa me chamou a atenção para um fato. Jesus, o maior líder de todos os tempos imaginável, o governante de todo o sistema. A Bíblia diz que por ele foram todas as coisas criadas e nada subsiste sem ele. E ele agora, com um grupo de apóstolos, como nós chamamos hoje em dia, indivíduos que tinham uma montanha de ignorância, uma absoluta simplicidade, homens quase que letrados, alguns deles, sem nenhuma projeção social, ou quem sabe sem nenhuma tradição familiar. E eles entram num cenáculo, num lugar, para tomar uma ceia. A palavra hoje, para nós, é até meio romântica, mas eles foram alimentar-se. E hoje nós chamamos de Santa Ceia. Quinta-feira à noite. Horas que antecediam a crucifixão de Jesus. Na próxima 24 horas depois, ele estaria no túmulo. E ele sabia de tudo isso. Agora ele está com os discípulos e ele quer ensinar a eles a maior lição de humildade que eles poderiam aprender. Quando se chegava a um lugar como esse, as pessoas de maior importância que estavam no grupo eram recebidas como tal. Então, a pessoa mais simples daquele grupo que estava ali deveria pegar uma bacia com água, um recipiente com água, e lavar os pés daquele indivíduo que era o mais importante. Isso era sinal, símbolo de importância. Ninguém tinha dúvida que Jesus era, entre eles, o mais importante. Disso ninguém discutia. O que se discutia era quem era o menor dentre todos eles. Isso ninguém admitia. Porque ninguém deles queria ser menor diante de qualquer um dos demais, fora Jesus. Então agora ficou aquela coisa assim, vazia. Quem é que vai lançar a mão da água para lavar os pés de Jesus? Quem é que vai se mostrar, se posicionar como sendo o menor dos 12? Mas todos eles eram grandes demais para tamanha tarefa. Eles estavam muito grandes para se sentir do tamanho que precisava ter. E Jesus então pega uma toalha, cinge-se com ela e começa agora a lavar os pés dos discípulos, sem nenhuma determinação de quem ele estava lavando, era do mais próximo. E ele começa a lavar o pé daquele sujeito. Senhores, a situação era bem diferente, não tinha asfalto, não tinha calçamento como nós conhecemos, era um negócio complicado. Não era pezinho limpinho como você poderia apresentar hoje, não. E era lavar os pés mesmo. Terminado, ele enxugava, passava para o próximo indivíduo e sucessivamente ele é lavado todos. E deve ter lavado de todos. O que nós temos a informação é que quando ele chegou em Pedro, Pedro mostrando-se humilde diante de Jesus, mas não diante dos seus parceiros, ele disse: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés? Que é isso? De forma nenhuma vou fazê-lo humilhar-se a tanto. Jesus disse para ele: olha, se você não admitir que eu possa me humilhar, me fazendo menor do que você, você não tem parte comigo. Pedro, radical que era: não, Senhor, não precisa lavar só os pés, não. Lava a cabeça, lava a mão, lava tudo. Aí Jesus disse: olha, vocês não precisam mais de lavar, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E então, ele deve ter lavado, obviamente, os pés de Pedro e continuado o que ele estava fazendo. Quem foi que fez esse gesto? Todo o poder me foi dado, no céu e na terra.
Tinha alguém mais importante que Jesus na história que nós conhecemos? Não. Se você ler o Apocalipse, você vai notar que João fica desesperado, porque no trono está sentado Deus, os anciãos, os seres vivos, e de repente aparece um livro selado por dentro e por fora. E João entra em desespero porque nem Deus pode abrir esse livro selado por dentro e por fora. E ele começa a chorar desesperadamente. E aquele anjo que estava mostrando para João as coisas que estavam acontecendo diz: não se desespere, fique tranquilo. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, ele pode. Ele pode. Ele tem autoridade. Foi esse Deus que em Hebreus é chamado por Deus de meu Deus. Já leu isso? Hebreus capítulo 1. Deus falando com Deus, Jesus. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Esse Deus lavou os pés dos discípulos. Tem como ser menor? Quer ser humilde? Quer se santificar? O padrão é Jesus. Não olhe para ninguém. Não se compare com ninguém, exceto com Cristo. Ele faz a diferença. Ele transforma você. E Ele vai fazer se você o permitir. Vai. Confia nele. Vamos ler a Bíblia? Primeira passagem que eu quero ler com vocês é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 a 16. Eu quero comentar o mínimo as passagens que nós vamos ler. Eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje. Eu sei que vocês estão com uma tradição mais conservadora, então eu me sinto à vontade e eu digo para você que verso que eu estou lendo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. E leio assim. Pelo contrário, o verso 15, sejam santos em tudo o que fizerem. Assim como Deus que os chamou é santo. Verso 16. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. A ênfase que eu queria que você prestasse atenção aqui nessa versão que eu trouxe é isso aqui, olha. Sejam santos em tudo o que fizerem. Você vai vender um carro? Seja santo. Você está paquerando aquela menina? Seja santo. Ou você se encantou com aquele rapaz? Seja santa. Haja você. Não espere os outros agirem. Você. Uma outra passagem que eu quero encontrar com você é Isaías, capítulo 6, uma experiência muito especial de Isaías. Nós vamos ler a partir do verso 1. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler o verso de 1 a 8. Isaías, capítulo 6. E eu começo lendo então no verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Verso 2. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2, eles cobriam o rosto. Com 2, cobriam o corpo. E com as outras 2, voavam. Verso 3. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes, verso 4. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Verso 6. Aí, um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Verso 7. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas são tiradas. Os seus pecados estão perdoados. Verso 8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. É um relato de uma conversão. Ele tem uma visão de Deus no seu trono. Ele vê a santidade de Deus e a maneira como aqueles seres, os serafins, tinham por Deus uma distinção absoluta. E agora então vem a reação dele, vendo a santidade de Deus. Nós vamos completar já. No entanto, a santificação é um processo de Deus. Já falamos sobre isso. Vamos ler agora Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8. O relógio ali na frente parou e eu não sabia que hora era. Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8. Levíticos, capítulo 20, versos 7 e 8. O verso 7 eu leio assim: dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor. Eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A versão de vocês diz de maneira mais clara: eu os santifico. Deus é quem santifica o homem. Tessalonicenses, primeiro livro, capítulo 4, verso 7. Tessalonicenses, primeiro livro, carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Verso 7 de 1 Tessalonicenses. Na minha versão diz assim: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. No verso 3 desse mesmo capítulo, diz assim, no verso 3 do capítulo 4, o que Deus quer de vocês é isso,
que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Foi a passagem lida pelo Vinícius. De que maneira nós somos santificados? Por favor, leia essa passagem comigo. Atos 20, verso 32. Atos 20, verso 32. Verso 32. Na minha versão, então, diz: E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. João 17, verso 17. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Isso está dentro do contexto da oração que Jesus fez. Verso 17 ele diz assim, dizendo ao Pai, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, diz a sua versão. Eu prefiro a sua versão, acho mais bonita. João, capítulo 5, verso 24. Mesmo livro, capítulo 5, agora o verso 24. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado. Mas já passou da morte para a vida. Quer garantia maior? Eu vou repetir. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Palavras de Jesus. A busca da santificação, da santidade, deve também partir de nós. Atos 24, 16. Atos, capítulo 24, verso 16. É uma ação que nós precisamos ter, precisamos agir, precisamos compartilhar. É uma atividade humana a santificação também. Verso 16 do capítulo 24 de Atos. Nessa versão diz assim: Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E eu vou ler uma última passagem com você. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Desculpa, essa vai ser a penúltima. Eu vou ler mais uma porque eu não posso deixar para trás, não. Essa vai ser a penúltima. Capítulo 7, versos 14 e 15 de Crônicas. Na minha versão diz assim: Então, se o meu povo que pertence somente a mim, vou repetir, então, que o meu povo que pertence, se o meu povo que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Verso 15. Escutarei com atenção as orações que forem feitas nesse templo. Promessa de Deus.
A última passagem que eu queria que nós lêssemos é essa. Voltando ao livro de 1 Tessalonicenses, lá atrás de novo. Agora no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 23. E com essas palavras eu encerro a nossa fala de hoje à noite. Verso 23 do capítulo 5 de Tessalonicenses. Capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, verso 23. E leio na minha versão. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração por você. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
Oremos. Senhor Deus, quando nós pensamos na questão de ser santo, e ser santo nos dias em que vivemos, como é difícil, Senhor. Quão distantes nós estamos, quão distantes eu estou do ideal Jesus Cristo. Ó Pai, a despeito das minhas falhas, das minhas fraquezas, eu queria que o Senhor tomasse os meus pensamentos, meu coração, os meus atos, os meus bens, tudo que sou e tudo que tenho, Senhor, e administrasse conforme exatamente for a Tua vontade. Ó Pai, eu espero que o desejo dos meus irmãos aqui presentes seja o mesmo e que o Senhor possa ser misericordioso para conosco e aceitar-nos integralmente em Tuas mãos para que o Senhor administre a nossa vida. Senhor, não deixe-nos agir conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Por favor, Senhor, ajuda-nos para que nos controlemos mais, para que nos sujeitemos, para que nós nos neguemos a nós mesmos e nos coloquemos integralmente sob o Seu poder, sobre o Seu domínio, sobre a Sua direção. Pai, sê com os jovens que aqui estão, que têm se esforçado para ouvir a Tua palavra e eles querem Te servir. Alcance a cada um de nós, Senhor. Confirma a nossa salvação. Obrigado por ter nos livrado do julgamento futuro. Obrigado por já teres nos salvo para a eternidade. Mas nos dê uma vida de glória aqui nessa terra, para que nós possamos bem representá-lo como santos que somos. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, no doce nome de Jesus, Senhor. Amém.